E aí, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Bora com o podcast de hoje. Vou falar rapidamente sobre alguns assuntos, né? A final da Copa Intercontinental, mais um título de Mundial para o Real Madrid, né? Incansável, né? Incansável a equipe do Real. Falar também de Palmeiras, né? Piores contratações da temporada. Esse eu achei interessante. Vamos chegar lá. Bom, rapidamente sobre a Copa Intercontinental, a verdade é que não tem muito o que ser falado. Tem muito o que ser falado. Eu sei que muita gente tentou criar uma ambientação, né? Ah, porque o Real Madrid chegou às pressas ali, né? Eles estavam na premiação do The Best e tudo mais. E o Pachuca falou que se ganha do Real seria um milagre. Eu sei que a galera tentou criar uma ambientação para tentar trazer um público, né? Meio que como um clickbait, como um caça-clique. Mas a verdade é que não teve jogo, né? Eu acompanhei assim. O começo foi até interessante. Você vê que o Real tava mais em ritmo lento e o Pachuca tava mais saidinho, né? Os caras estavam tentando alguma gracinha, buscar alguma coisa a mais. Mas à medida que o jogo vai rolando, o Real Madrid vai se adaptando ao jogo, né? Vai entrando no jogo, se é que a gente pode dizer assim. Mas não teve jogo, essa que é a grande verdade. Não há competitividade. Isso fica muito evidente. A gente tem visto isso nas últimas disputas de Mundial. Acho que assim, talvez as mais recentes, se a gente pegar da memória aí, 2019, o Flamengo jogou muito contra o Liverpool, jogou muito contra o Liverpool. Ali existia uma chance real, eu acho que do Flamengo ser campeão mundial, uma chance real mesmo, assim, foi um jogo bom, tá? Apesar do Liverpool ser muito mais time, e ali, quando chega às fases mais decisivas, né, a hora de ser decisivo, aí não tem jeito, aí o Liverpool sobrou, né? Na questão de ser decisivo. Mas foi um grande jogo, cara. Foi um grande jogo. Ali eu acho que o Flamengo foi o time que chegou mais perto, né? Se a gente pegar o Palmeiras contra o Chelsea, foi um jogo que o Palmeiras claramente estava tentando levar para uma disputa de penalidades, né? Infelizmente também não conseguiu. Não foi um jogo disputado, foi um jogo de ataque contra a defesa, para ser bem sincero. E o Palmeiras defendeu muito, né? Eu acho que a postura defensiva do Palmeiras chamou muita atenção, pelo menos para mim, né? Tipo, você segurar um time como o Chelsea cara, por tanto tempo, isso para mim foi algo, cara, assim, foi uma façanha. Foi uma façanha. E o Fluminense, né, contra o Manchester City, cara, o primeiro tempo foi espetacular, assim, mas não teve competitividade, né? Então, assim, se a gente olhar, esses foram os três jogos mais recentes, assim, né, do final de um time das Américas, da América inteira, né, contra um time europeu. E aí a gente tá pegando da memória três equipes brasileiras. E as três, cara, assim, tiveram seus méritos, tiveram algo bom, mas em dado momento você vê que não tem como. Tirando o Flamengo, talvez eu vou excluir o Flamengo, que foi realmente um grande jogo, na minha opinião. Mas do Palmeiras não teve competitividade. E do segundo tempo não teve competitividade. É uma questão de tempo até o clube europeu, até o time europeu se acertar e aí sim, de fato, fazer valer a sua superioridade. Acho que foi meio que o roteiro do Flamengo também. É como o Flamengo é um baita time, é um time muito, muito forte e muito bem treinado também. Não que o Palmeiras não fosse, não que o Fluminense não fosse, mas assim, o DNA ofensivo mesmo levou mais tempo, né, para o Flamengo cansar e pro Liverpool também se adaptar àquelas condições. Que eu acho que de repente eles nem esperavam que uma equipe sul-americana fosse se portar daquela forma. Então, cara, e aí você pega agora o Pachuca, não tem competitividade. Não tem como. Assim. Uma coisa é o Pachuca no começo do jogo, quando eles estão melhores, fazer um gol em questão de 10, 15, 20 minutos. Se isso não acontece, como poderia ter feito o Fluminense também, se isso não acontece, acabou, cara. A competitividade acaba porque é uma questão de tempo até o clube europeu entrar no jogo, se habituar no. Cara, ganhar ritmo de jogo com a bola rolando, e aí, quando a bola tá rolando e os caras começam a se acertar, a sinergia começa a rolar, aí não tem como, né? Os gols do Real aconteceram de forma muito natural. Muito, aliás, a jogada do Vini pro gol do Mbappé é qualquer parada ali, né? É qualquer parada que faz o Vini. Como tá soltinho, né? Tá soltinho, soltinho, né? Melhor do mundo, tá soltinho.
no rolê e o título veio a coroar, o consagrar, né? Coroar e consagrar essa escolha aí do FIFA, do The Best, né? Essa votação do The Best para que o Vinícius finalmente chegasse ao prêmio, ao título de melhor jogador do mundo da última temporada, né? Então, assim, cara, volto a repetir, o Mundial de Clubes vai ser um negócio assim, como vão ser muitas equipes e como vão ser muitos jogos, eu acho que alguém vai conseguir aprontar alguma coisa. Eu acho que alguém vai conseguir, não estou falando nem só dos brasileiros, eu acho que alguém vai conseguir quebrar a bolha. Mas eu acho muito difícil, muito difícil. Quando os europeus entram no jogo, é realmente. Então, assim, a gente pega, por exemplo, pode pegar como exemplo, né? Pode pegar como exemplo os jogos de Champions, que às vezes a gente vê uma equipe menor vencer uma super equipe, né? Um super gigante europeu. Isso às vezes acontece, porque a temporada tá rolando, né? São muitos jogos, coisas, cara, assim, uma questão de rotina de ir lá para cá começa a desgastar e, né? E aí sente o baque. No período da Copa de Clubes, vai ser um período de férias dos caras, né? Vai ser um período de férias dos caras. Então, muita gente não vai estar bem condicionada, muita gente vai estar com a cabeça nas férias. Pô, o que eu vou fazer aqui nos Estados Unidos? Já pensou se a gente eliminar na primeira fase? Dá tempo de fazer muita coisa, né? Dá para ir para Las Vegas, dá para ir para Los Angeles, dá para ir para as praias da Flórida, dá para gente ir na Disney, pô. É brincadeira, dá pra gente esquiar aqui no norte dos Estados Unidos. Vai estar, não vai dar não, vai estar no verão, né? Vai estar no verão americano. Então, pô, mas vamos para Nova York, ver uma paradinha lá, vamos ver a natureza selvagem do Colorado e por aí vai, né? O deserto do Arizona, por que não, né? Um negócio diferente, área 51, será que a gente consegue ver? Passar de helicóptero lá, né? Washington, ver ali a capital do país, coisa maravilhosa, coisa linda, né? Enfim, né, gente? Aqui são apenas alguns estados, algumas cidades que eu conheço, mas assim, tenho certeza que vai ter gente com a cabeça lá. Então, talvez alguém quebre a bolha. E aqui a gente. A desvantagem deles é essa, de repente não estar bem condicionado por conta de um período de férias, tá com a cabeça nas férias também. Alguns certamente pensaram, pô, se a gente for eliminado agora, dá tempo de fazer muita coisa ainda, né? Então, certamente que muita gente vai estar com essa mentalidade aí, o diabinho falando na orelha, né? O cara, pô, não, preciso jogar bola, pô, preciso jogar bola. E o diabinho vai estar falando, pô, mas dá tempo, mano, dá tempo, pô, dá. Se não é, teu sonho não era ir lá conhecer, sei lá, Quebec no Canadá, pô, dá tempo, mano, dá tempo, vamos lá, né? Bom, enfim, né? Enfim, e para os brasileiros a desvantagem vai ser estar no meio de uma temporada. Estar no meio de uma temporada é uma loucura, né? Então, assim, vai ter o cansaço, desgaste mental. Alguns jogadores vão estar lesionados por conta da sequência de jogos já, né? De chegar no meio de temporada. Eu acho que alguém consegue quebrar a bolha, mas assim, verdade seja dita, quando essas grandes equipes europeias com grandes jogadores, eles decidem, assim, eles começam a se ambientar, entrar no jogo, é uma questão de tempo para a derrota vir. Não tem jeito. Não tem jeito, assim, o jogo contra o Pachuca para mim ficou muito evidente, uma equipe que estava querendo muito, com muita vontade, muito bem intencionada, mas à medida que o Real vai entrando no jogo, não existe, assim, não tem como, não tem como, você ficou olhando, você fala, cara, não tem como, tem como, assim, por mais que os caras se esforcem, de repente tivesse feito um gol ali aos 20 minutos do primeiro tempo, pô, aí você se retranca, enfim, tenta um milagre, mas fora isso, cara, é muito difícil. Muito difícil. Foi-se o tempo em que dava pra você jogar só de forma defensiva, né? Eu me lembro do, do Internacional, acho que do Inter contra o Barcelona, né? Do Ronaldinho Gaúcho. Esse foi um jogo de ataque contra defesa. E num contra-ataque o Inter ganhou o jogo e levou o Mundial, né? Mas, cara, assim, desde esse Inter, então, acho que o Palmeiras meio que tentou replicar isso. Mas, assim, não dá mais. Hoje em dia, por mais que você tente fazer essa gracinha, é muito difícil você aprontar para cima do europeu. E eu acho que, assim, a equipe que mais tentou fazer esse esquema de contra-ataque recentemente foi o Palmeiras, né? E não deu. Não tem como, né? Os caras, por mais que você tente se defender e jogar por uma bola, os caras estão preparados para isso, né? Os caras têm essa preparação, a visão, as ideias de jogo são preparadas para isso. Que dá, de repente dá. Você pega um cara mais cansado, um cara mais
mais mal disposto, mas eu acho muito difícil, né? Então, título aqui em boas mãos, né? A melhor equipe mesmo, jogou mais, jogou solto, jogou fácil. Vini também fez uma jogada espetacular no primeiro gol, fez o gol dele, né? Então, assim, melhor jogador da competição. E é isso, gente. Tem muito que ser falado, não. É só curtir esse momento. A gente que é fã do Vini, cara, curte esse grande momento que tá vivendo o Vinícius, né? Pô, é impressionante de melhor do mundo, a campeão do mundo agora. Então, assim, é só se deleitar, né? É só se deleitar e curtir e aproveitar. 14º título, né? Pelo Real Madrid, com o Real Madrid, né, Vinícius Júnior? Só isso, né? 14º título com o Real Madrid, jogando pelo Real Madrid. É pouquinha coisa, né? Joga pouca bola, né? O Vinícius joga pouco, né? Bom, aqui é o Palmeiras, vamos falar que a gente fala do Palmeiras. Então, o Palmeiras tá tentando a contratação do Paulinho, aparentemente, né? E assim, não sei como é que pode acontecer, por Camila Alves, Eduardo Rodrigues, Thiago Ferri, não sei se vai viabilizar. O Galo, a gente sabe que tem uma situação financeira que não é fácil, mas você vai reforçar um rival, né? Então, assim, eu não sei qual que é as ideias do Galo, mas o Galo, por exemplo, não estará na Libertadores, não estará no Mundial de Clubes, então, na Copa do Mundo de Clubes, então, de repente, pela grana que você pode fazer, ó o negócio, ó. Você tem que pensar, o Galo é SAF, tem que ter a cabeça do empresário. Não dá mais para agir com a emoção, né? Então, assim, 18 milhões de euros, 18 milhões de euros. O euro tá alto, tá? Além da ida de um jogador do elenco atual pro time profissional e outro para base. Então, assim, cara, e assim, o Galo não vai querer qualquer jogador, né? Qualquer jogadorzinho. A gente tá te dando, né, um atacante das características. Estamos te dando o artilheiro da Arena MRV. Nós estamos te dando, né? Nós estamos negociando o artilheiro da Arena MRV, ídolo da torcida. Então, assim, a gente também vai querer uma moeda, né? Uma moeda não só no din-din, né? No din-din, no cash. A gente também quer outro. A gente também quer outras, né? Outras moedas de troca. Então vamos ver se isso viabiliza, né? São equipes que têm, pelo menos no âmbito dos torcedores, são equipes que têm uma proximidade, né? Tem aquela relação de serem torcidas parceiras, né? Ter essa parceria não é acho que assim, a maior. Eu não sei, os torcedores do Brasil afora que me corrijam, mas eu acho que a maior parceria que existe, né, entre torcidas é Palmeiras e Vasco, né? Mas o Galo tem, né, também uma certa amizade com o torcedor alviverde. Então, cara, pode acontecer, cara. Pode acontecer. Você reforça um rival, mas é um rival que é aceitável, né? Não é, por exemplo, vender um jogador para o Flamengo, por exemplo. É um rival que, por torcedor, né, é aceitável. Agora, no nível dos negócios, eu falei, aí cabe os empresários entenderem os valores e, cara, eu acho que não tem espaço para emoção. Eu falei, o Galo fez uma temporada por tudo ou nada, deu all-in, não ganhou nenhum título e ficou fora da Libertadores. E lutou contra o rebaixamento até a última rodada, né? Na última rodada, correndo o risco de ser rebaixado. Não estará no Mundial de Clubes. Então, assim, eu acho que né, é um jogador que dá para negociar, de repente. Dependendo do que o Palmeiras pode pagar e os jogadores que ele pode abrir mão, de repente é uma proposta a ser avaliada, né? Isso é um sonho antigo do Paulinho. Eu me recordo que o Abel Ferreira já elogiou o atleta algumas vezes. E vamos ver, cara. Só que assim, o torcedor do Palmeiras tem que estar ligado com uma parada, né? Tem que estar ligado com uma parada. E aqui a gente traz as piores, talvez as piores contratações, não sei se, talvez você possa sugerir mais alguns nomes, mas assim, talvez as piores contratações da temporada de 24. 15 jogadores. O GL listou 15 jogadores. Gabriel Girardon. Alário, né? Alário. Se eu não estou enganado, vindo do Eintracht Frankfurt. Se eu não estou enganado, o Palmeiras tentou negociar esse atleta por algumas vezes e não conseguiu, pelos valores, né? Pelos valores. E também porque o Palmeiras não estava disposto a fazer muita loucura. Então, se eu não me engano, o Palmeiras tentou a contratação por umas 2 vezes desse cara aqui. Se eu não estou... Naquela fase que o
o torcedor palmeirense era taradíssimo por contratações, extremamente tarado por contratações. Se eu não me engano, né? Umas 2 temporadas, talvez, o Palmeiras tentou a contratação desse cara aqui. Foi pro Internacional e olha, das 36 aparições em 24, foi titular somente 15. Marcou 5 gols, o último em junho. Nas últimas 9 partidas do Inter, sequer saiu do banco. Então você vê, né? Você vê. Por isso que eu tô falando assim, o Palmeiras tá olhando o Paulinho e é um grande jogador, não tô falando que é um jogador ruim, mas assim, ele vai encaixar no Palmeiras? Ele vai encaixar no esquema do Abel Ferreira? Cara, essa é a grande dúvida. Eu não sei, cara. Qualquer jogador que você fala assim, vai vir um Messi pro Palmeiras. Eu não sei se vai encaixar no esquema do Abel, porque todo mundo que chega lá não consegue jogar bola. É uma loucura, né? Não, tirando raras exceções. Tirando raras exceções. Mas são pouquíssimos os exemplos que você pode listar aí. Pô, esse aqui chegou jogando muito. São raros os exemplos. Muito raros, né? Bernard. Pô, decepção mesmo, cara. Eu tava com muita expectativa com o Bernard e não aconteceu. Em 26 partidas, 19 como titular, não fez gol e nem deu assistência, além de sofrer lesão no joelho direito que o tirou de ação por mais de um mês. Ah, cara, acontece, né? Assim, eu não acho que o jogador tá fazendo corpo mole, eu acho que assim, são coisas de se adaptar. Você pega um Alário, por exemplo, tava no futebol alemão, pô. É, assim, eu não tô querendo minimizar a decepção, porque a decepção é muito grande, não veio barato, né? Bernard é a mesma coisa. Mas, cara, assim, tem todo o contexto de você se adaptar com o futebol. Pô, mas ele veio a peso de ouro para chegar jogando. Concordo, concordo. O preço que você paga, o passe que você paga, é pro cara chegar jogando e chegar arrebentando. Mas é que aí a gente vai pro outro lado também, né? Sim, aí é a análise de risco dos clubes. E essa análise falhou. De entender que, pô, o cara tá vindo do futebol grego, né? E aí, como é que é o futebol grego em comparação com o brasileiro? Como é que ele tem jogado nos últimos anos? Ele vai encaixar no esquema do Milito, que já não está mais lá? Caio Paulista, que era jogador do São Paulo, foi pro Palmeiras, lateral esquerdo, fez uma grande temporada em 2023, mas no Palmeiras não foi, não fez brilhar os olhos do torcedor. Foi reserva em boa parte da temporada, fez 39 jogos, 23 como titular, 100 gols e com 3 assistências. É mais uma daquelas que, cara, assim, o Caio Paulista é muito ruim ou ele não encaixou no esquema do Abel? Mas quem escolheu foi o Abel. Esse que é o lance. Esse que é a parada que me pega com o Palmeiras, com as contratações recentes do Palmeiras. Quem escolhe é o Abel, cara. Quem escolhe é o Abel. Assim, a Leila sempre falou, isso aqui, qualquer contratação é uma tríade, é uma trinca. É o diretor de futebol e é o técnico. O técnico vai escolher uns nomes absurdos. Não dá. A gente vai negociar valores e vai ver quem dá. Então, assim, todo nome que chega tem o aval do Abel. E aí, se chega um Caio Paulista, não funciona, sendo que fez uma baita temporada. Cara, tem todo o contexto do clube também. Talvez foi uma temporada mágica. Mas, assim, a análise de risco dele, do staff dele, cara, entender como é que o atleta poderia render mais pelo Palmeiras. E não rendeu, cara. Por isso que eu fico nessa de, pô, o Paulinho. Diego Costa no Grêmio. Uma decepção, né? Mais uma decepção. Fez gol importante na fase de grupos da Libertadores, mas quase nada além disso. Muito tempo fora de ação por lesões atrapalhou o atleta. Aquela coisa assim, um atleta mais velho, né? Mais pesado. É análise de risco dos clubes. Ah, mas aí como é que você vai falar que ele é decepção se ele só se lesionou? Cara, aí, né? Aí, cara, um atleta que chega com o nome dele para jogar, para ser protagonista e não consegue jogar por lesão, aí que é uma decepção. É a análise de risco dos clubes, que falha mais uma vez, né? Muitas vezes age na emoção, né? Douglas Costa no Fluminense, cara. Isso aqui, ó, talvez para mim, velho. Eu não sei nem se dá para falar que é uma decepção, porque ele passou, a gente nem viu, né? A relação durou menos de 6 meses, com rescisão assinada em julho. Criticado por parte da torcida, o atacante realizou 22 jogos sem nenhum gol marcado. Felipe Anderson do Palmeiras, eu lembro que esse Felipe Anderson chegou no Palmeiras, eu vi os primeiros jogos e eu falei, cara, o cara é diferente. Ele é diferente, mas
ouvindo alguns programas esportivos também daqui de São Paulo, eu sou de São Paulo, eu ouvi também que muitas críticas em relação a como o Abel o colocava em campo, né, fora de posição, que é a posição de origem dele. Então, é aquela coisa que eu falo, o atleta pode ser bom, ele pode ter habilidade. Eu falei, cara, quando eu vi alguns trejeitos, algumas movimentações, você sabe que o cara é diferente, ele tem um nível técnico diferenciado. Mas aí, por mais que ele seja diferenciado, entrar num esquema tático que ele não está habituado, é coisa que leva tempo. Né? É coisa que leva tempo. Então, assim, foi contratado, ele tinha o interesse da Juventus, né? Na época falou-se em chapéu na Juventus. E aí teve um segundo semestre discreto, 24 jogos, 19 como titular, apenas 2 gols e 2 assistências. Lucas Alter, Botafogo, zagueiro, suprir a saída de Adrielson para o Lyon. O jogador vinha em boa temporada pelo Goiás e foi adquirido em definitivo junto ao Atlético Paranaense. Titular em praticamente todo o primeiro semestre, perdeu espaço no segundo, entrando em campo apenas 6 vezes. No total fez 39 jogos com 2 gols e 1 assistência. Nicão, do Atlético Paranaense. Nicão fez alguns gols na reta final da temporada, mas virou um dos alvos da torcida pelo rebaixamento. Afastado em setembro, chegou a ser afastado após divergências com o técnico Martin Varini, mas foi reintegrado por Lúcio Gonzalez. E aí, quem estava certo? O Varini ou o Nicão? Né? Porque o Nicão voltou, né, com o Lúcio, jogou, fez gols importantes, mas o Atlético foi rebaixado. Então, assim, será que o Varini, naquela época, já via coisas que a galera preferiu fechar os olhos? São as dúvidas que a gente fica, né? Ou ele era muito ruim mesmo, ele era muito vaidoso e não quis pôr um dos ídolos, um dos melhores jogadores em campo. São dúvidas, eu não estou afirmando nada. São coisas que hoje, com o Atlético rebaixado, a gente fica se perguntando, cara. Será que esse cara tinha razão? Eu acho que é coisa do torcedor também. Será que ele estava. Ele era o anjo do apocalipse, já estava dando um prenúncio, mas ninguém quis ouvir? Com todo respeito, obviamente, né? Oscar Romero, Botafogo, irmão gêmeo do atacante do Corinthians, chegou em março no Fogão. No começo teve mais oportunidades, embora fosse quase sempre reserva, mas chegou a ser afastado por indisciplina. Na reta final foi pouquíssimo utilizado. Contribuiu com 5 assistências em 27 jogos, somente 1 gol marcado. Pavon, Grêmio. Cara, essa aqui também para mim foi uma decepção muito grande, hein? Todas foram, né? Mas assim, vamos lá. Custou 4 milhões de dólares, 20 milhões de reais na ocasião. Pavão foi importante na campanha do título gaúcho, com 3 gols e 4 assistências, mas pouco fez depois. Sofreu com lesão e terminou a temporada alternando entre reserva e titular. É o jogador de habilidade, né, que o Renato Gaúcho tanto gosta. Infelizmente não viu. O Pedro Raul, cara, o Pedro Raul acho que sempre será uma das piores contratações, né? Cara, essas daqui é uma das mais inexplicáveis do movimentações do mercado dos últimos anos. Uma das mais inexplicáveis. Ele foi muito mal no Vasco, perseguido. Pô, mas você defendeu ele. Eu defendi, pô, porque assim, na condição que o Vasco tá, você abrir mão de um Pedro Raul, cara, você já tá mal, você já tem pouco, você vai abrir mão do pouco que você tem, da pouca qualidade, apesar de uma qualidade duvidosa, mas assim, você vai abrir mão do pouco que você tem, por isso que eu critiquei. Agora o Corinthians contratar o cara, sendo que já tinha Yuri Alberto, aí pra mim, comprado junto ao Toluca por 5 milhões de dólares. Cara, como empresário tem habilidade, eu queria ter a habilidade de negociação desses empresários, véio, de verdade. Pô, eu queria ter esse dom. Pô, porque eu estaria bilionário hoje. Hoje eu estaria bilionário. Se eu tivesse o dom desses caras, eu estaria bilionário. Pô, é impressionante o cara conseguir negociar o Pedro Raul por 5 milhões de dólares. É qualquer parada, pô. Felipe Coutinho no Vasco, uma decepção, né? Empréstimo de 1 ano do Aston Villa. Parte física fez o meia ser desfalque por alguns jogos, principalmente por uma lesão na coxa esquerda. Foram 18 aparições de 27 possíveis, né?
Foram 18 aparições, sendo 10 como titular, com 3 gols e uma assistência. Cara, assim, foi uma decepção, mas eu me recordo alguns jogos que o Coutinho fez, e um dos gols que ele fez, pô, ele simplesmente extravasou como uma criança, como um garoto da base, fazendo seu primeiro gol como titular. Então, assim, claro que é aquela coisa da adaptação. Claro que isso não minimiza a decepção de ter um nome como Coutinho no futebol brasileiro, mas, cara, a identificação tava lá, né? A identificação certamente estava lá. E eu não sei o que pode acontecer, não sei se dá para estender o empréstimo, cara. Eu só sei que, de repente, ele passando uma pré-temporada, se condicionando, né? Tentando melhorar o seu nível de futebol, se adaptando ao Brasil e ao futebol brasileiro, eu ainda tenho esperança no Coutinho, cara. Só por esse gol que ele fez, e ele simplesmente extravasou como, cara, como se fosse o primeiro gol da vida dele, pô. Porque tem caras que fazem gol e que a comemoração é aquela comemoração tradicional. Pô, se o Pedro Raul marca um gol, ele vai ficar feliz, vai comemorar, mas assim, não como o Coutinho, cara. Ele comemorou como, cara, assim, pô, sei lá, foi um descarrego ali, né? Foi um livramento, pô. Foi uma loucura. Falei, cara, esse cara aí ele tá identificado com o clube. Ele tá querendo, não tá conseguindo, mas ele tá querendo, pô. Né? Tá querendo muito. Renato Augusto, Fluminense. Eu tinha muita expectativa, cara. Renato Augusto e Fernando Diniz. Eu falei sobre isso, né? Foi, pô, muita expectativa. Foi perdendo cada vez mais espaço no time, em especial sob o comando do Mano Menezes. No conturbado ano tricolor, Renato fez 32 jogos, apenas 9 como titular, um gol e uma assistência. Ele caberia apenas o Renato é um cara que, para mim, ele cabe apenas no esquema do Fernando Diniz. Um futebol mais leve, sem tanta intensidade, né? Sem tanta aplicação tática, assim, no sentido de posicionamento, né? O jogo tal do jogo posicional. O Renato não é esse jogador. No esquema de jogo do Diniz, de uma ideia de jogo de aproximação, de ocupação de espaço, ele para mim seria perfeito, né? Por mais idade que ele. Não para jogar o jogo inteiro, mas para jogar assim, pô, 15 minutinhos no final do jogo, 20 minutinhos. Eu acho que seria. Não vingou, né, na época do Diniz, até por isso, um dos motivos pelos quais o Diniz foi embora, não por culpa do Renato, mas por conta que o time não jogou, né? O time não jogou bola. Então, eu acho que a decepção hoje é óbvio que ela existe, mas ela não. Agora, com a saída do Diniz, para mim era uma questão de tempo. O Renato vai perder espaço. Não tem condição dele jogar. Já teve uma passagem do Mano no Corinthians, já foi difícil, né? Já foi Terans no Fluminense, Wallace no Cruzeiro, enfim, vou deixar aí. Você escolhe o nome que você acha que foi a maior decepção, né? Quem que você acha que foi a maior decepção da temporada? Pô, é difícil. Na minha opinião, cara, olha, eu falei do Pedro Raul, mas é que o Pedro Raul, ele não chega. Eu não vou falar que o Pedro Raul é decepção, porque ele não chega para ser ele não chega numa equipe para ser o cara, entendeu? Quando você traz o cara, você fala, pô, ele é o cara. É diferente do Alário. Você fala assim, traz um Alário da Alemanha, você fala, pô, ele chega para ser o centroavante. Você traz um Bernardo, você fala, pô, ele chega para ser o cara. O Caio Paulista, ele não chega para ser o cara, né? Por isso que eu não digo com uma decisão agora, o Diego Costa. Eu vou passar o pano pro Diego, que é um cara mais velho, bem mais velho, né? Então, assim, chega para resolver um problema, mas não para ser o cara. Mas ele chega para resolver um problema, que ele não resolveu. Douglas Costa, até pela passagem pelo Grêmio, também eu não pus muita expectativa, não. E eu acho que muita gente nem pôs. Então, assim, não vou falar que é uma decepção, porque também não tinha muita expectativa. Felipe Anderson, acho que teve uma empolgação do torcedor, talvez, mas eu também não coloco como uma grande decepção. Lucas Alter, Nicão, pô, não sei, velho. Oscar Romero também não, Pavão. Aí eu também vou passar pano pra todo mundo, né? Eu vou pôr a maior decepção pra mim, cara. Pra mim, a maior decepção, o Coutinho, cara. Não tô falando que foi uma contratação ruim, tá? Já falei do Coutinho, já falei do gol que ele fez, do ano que vem, assim, se ele conseguir ficar mais tempo do que ele pode fazer. Eu só digo que foi uma decepção. Claro que a gente contextualiza, a gente coloca em contexto que ele tava, pô, já tava sem jogar tava sem ritmo de jogo, né? Precisava se recondicionar. É tipo o Payet, assim, quando chegou, todo mundo fala, pô, o Payet tá gordinho, precisa se recondicionar e tudo mais. O Coutinho chegou numa parada semelhante, pô, precisa ganhar tempo, né? Precisa se adaptar, ganhar
se recondicionar fisicamente e tudo mais, tecnicamente também. Mas é o Coutinho, né? É o Coutinho, assim, você vai falar que você não. É a mesma coisa assim, quando chega um Suárez no Brasil, você fala assim, pô, que condições que chega o Suárez? E ele chegou e arrebentou. Eu tenho certeza. E eu me empolguei da mesma forma. Foi, pô, chega um Coutinho. Foi, cara, ele tá mal fisicamente. Cara, não interessa. Eu acho que ele vai chegar e ele vai arrebentar. Ronaldo no Corinthians, que é aqueles nomes que chega, pô, será que ele vai chegar e arrebentar? E aí ele chega e arrebenta. O Coutinho acho que chegou num sentimento parecido. Pô, é o Coutinho, cara. Pô, mas ele não tá bem. Pô, mas o Coutinho é o futebol brasileiro. Dá pra ele brilhar, pô. Aqui dá pra ele brilhar. E aí ele não conseguiu ter tanto brilho, né? Então, assim, não tô nem falando que foi uma contratação ruim. Eu acho que foi uma boa contratação. Né? De você ter um cara identificado é importante. Só que ele não conseguiu jogar. Por uma série de situações, talvez. A parte física, com certeza. A parte técnica está se adaptando. Adaptação ao país, muito tempo fora. Né? Ele se adaptar ao ambiente dele, tal, se adaptar aos companheiros de trabalho, se adaptar ao torcedor brasileiro. Eu acho que teve tudo isso, né? Pode ter tido problemas no âmbito pessoal também, né? Coisas que aconteceram, a gente não sabe como é que tá a saúde mental. Então, acho que muita coisa influenciou e ele não conseguiu praticar um bom futebol. Mas, assim, em virtude da expectativa que foi criada, porque eu falei, todos os outros, existe uma expectativa grande, grande. Mas você fala assim, pô, Diego Costa, é que eu falei, pô, será? Tinha Pedro Raul, você já não tinha expectativa. Pedro Raul foi, pô, estão gastando dinheiro. E isso se comprovou, né? Talvez o Alário e o Felipe Coutinho, na minha opinião, os maiores decepções da temporada, né? Mas não que o Alário, por exemplo, eu acho que já não tem. Não sei se vai entregar alguma coisa. O Coutinho, eu tenho fé que ele vai entregar alguma coisa ainda. Né? Eu ainda tenho fé que ele vai entregar alguma coisa. O Alário depende muito do treinador, eu acho. Depende muito de ter um treinador que vai pôr ele para jogar do jeito que ele quer e o time que vai jogar para ele, talvez. Que não vai acontecer com o Roger. Né? Não vai acontecer. Agora, o do Vasco, o Coutinho, cara, eu acho que dá para acontecer alguma coisa interessante ainda. Eu acho que dá. Porque eu falei, cara, assim, nas coisas que você vê dentro de campo, assim, a raça, a vontade, a entrega em algumas partidas, você vê que o cara tá querendo muito. Ele só não tá conseguindo. E uma hora ele vai conseguir, você fica com isso na cabeça, porque ele não perdeu o que ele tem. É diferente de você ver o Luan, aquele Luan do Grêmio, do Corinthians, né? Em campo. Você sabe que ele tem um talento absurdo, mas ele não tá interessado. Parece que você vê ele em campo, ele tá com preguiça. Parece que ele não tá muito interessado, né? E o Coutinho não, cara. Você fala assim, pô, ele tem um bagulho lá, mas ele não tá conseguindo. Mas ele tá querendo. Então você fica, pô, eu acho que dá, velho. Né? Eu acho que dá. Enfim, gente, ó, me delonguei demais mais uma vez, né? Pô, a gente fala mais que a boca, mas enfim, ó. É isso, né? Parabéns ao Real Madrid, Vinícius Júnior, tá aí, né? Vamos acompanhar as movimentações do mercado. Encerrando as atividades por hoje, gente. Valeu demais. Ótima quinta-feira para todo mundo. Forte abraço e até amanhã. Amanhã a gente vem com mais mercado, provavelmente, né? Valeu, grande abraço. Beijos, abraços e até amanhã, gente. Tchau.